E agora nós vamos falar de um assunto bem importante e que está assustando muita gente. O assunto é sério. É a volta da febre amarela no Brasil. A doença não era registrada em ambiente urbano aqui desde 1942, mas está causando uma epidemia em Minas Gerais. Lá, 7 pessoas já morreram e há suspeita de outras 46. Aqui em Santa Catarina, 4 casos estão sendo investigados. Atualmente, 72 mil doses da vacina contra a febre amarela estão disponíveis para os catarinenses. Como vocês sabem, o Aedes aegypti, que transmite a dengue e também o Zika vírus, também pode transmitir a febre amarela. Mas ele não é responsável por esta epidemia, então calma lá, gente, né? Quem está causando isso tudo são 2 gêneros de mosquitos silvestres, que inclusive são um indicativo de boas condições ambientais, ou seja, parece que está voltando ao normal aí o meio ambiente. Mas para falar sobre esse assunto, para tirar todas as dúvidas, nós convidamos o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastian. Boa tarde, Dr. Pablo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada, gente. É um assunto que gera muitas dúvidas, até antes eu já estava perguntando algumas coisas, né, com relação à febre amarela. Inclusive, a gente já tem pergunta dos nossos telespectadores ali. Ótimo. Antes, só eu vou perguntar, a primeira coisa, há risco para Santa Catarina ou não, doutor Pablo? No momento, não. No momento, nós somos ainda uma região, principalmente no litoral norte de Santa Catarina, considerada livre de febre amarela. Isso a ponto de não entrarmos no mapa do Ministério da Saúde de região indicativa para receber a vacina. Então, aquela pessoa que está agora acompanhando Ver Mais e pensando, eu vou levar os meus filhos para vacinar, eu vou tomar essa vacina, vou procurar as carteirinhas, não precisa pânico, não precisa... O que é importante a gente dizer, para quem vai ficar aqui, não. Mas se tem alguma viagem programada, é sempre importante entrar em contato com o médico, principalmente com a situação de crianças, para fazer essa avaliação referente às vacinas. Quando eu tenho uma viagem para alguma região diferente, mesmo que seja dentro do Brasil, pela América do Sul, América Central, África, são várias as doenças que são de importância epidemiológica que podem ser preveníveis por vacina, ou às vezes, Cris, até por algumas medicações que é importante que a pessoa leve nessa viagem. Então, quem tem alguma viagem programada para o interior do Brasil, para a região norte do Brasil e até agora para a região sudeste, onde a gente vê um número ampliado de casos, essas pessoas sim têm indicação de realizar a vacinação. Quem vai ficar aqui, por enquanto, não? Não. Para quem vai ficar na região do litoral de Santa Catarina, o litoral é uma região considerada não indicativa para vacinação. Então, a gente deve vacinar quando a gente vai para o interior do nosso estado, quando a gente vai para o interior do Rio Grande do Sul, quando nós vamos para essas outras regiões onde já existe essa indicação para vacinação. Importante lembrar que essa vacina deve ser realizada pelo menos 10 dias antes da viagem, que é o período necessário para efetivar a imunização. Certo. Antes da gente entrar, então, um pouco mais falando sobre a vacina e sobre os sintomas da febre amarela e o que ela pode causar, nós vamos primeiro à pergunta da telespectadora Sheila, que ela mandou já logo cedo. Ela tem a seguinte dúvida: tenho um bebê de 1 ano e 6 meses e ainda estou amamentando. Eu posso tomar a vacina contra a febre amarela mesmo dando de mamar? Vou para São Paulo para tratamento de saúde dele e gostaria de saber se posso tomar ou se vai passar para o leite. Então, algumas situações elas são contraindicativas para a realização de vacina. A gestante e a mulher que está amamentando não devem receber a vacina. Essa vacina ela é indicada para crianças a partir de 9 meses de idade até adultos que não completaram 60 anos de idade. A mulher que faz a vacina durante a amamentação ou durante a gravidez, ela pode acabar passando a doença para essa criança. Então, ela tem uma contraindicação para realizar essa vacina. É lógico que em situações de grandes surtos, situações epidêmicas muito graves, a gente pode ter que pesar o risco e o benefício de realizar essa vacinação. Mas, a grosso modo, o que a gente deve indicar é que essa pessoa não deve procurar espontaneamente a unidade de saúde, mas sim realizar uma consulta prévia para ver se tem indicação de fazer a vacina. E para onde ela vai? Para São Paulo? Será que ela tem risco lá? Nós temos agora esta ampliação do Sudeste, com um número ampliado de casos. A partir de Minas, agora já no estado de São Paulo, nós temos já a confirmação de um caso no Espírito Santo. Então, a gente precisa estudar qual é a região adequada que essa pessoa vai viajar e qual é a situação do filho, né? Para ver qual é a possibilidade de imunizar essa criança, já que crianças a partir de 9 meses de idade podem receber a vacina. Ótimo.
Ótimo. As pessoas esses casos, dessas pessoas contaminadas aqui em Santa Catarina, eles são daqui? Ou seja, não chegou aqui ainda? Esses 4 casos suspeitos, né? Eles ainda estão sob investigação. Eles são todos de pessoas que viajaram ou para Minas Gerais, 3 casos, ou para o Mato Grosso, que é um outro caso. Então não são autóctones, são importados. Nenhuma transmissão dentro do estado até o momento. Certo. Agora, doutor Pablo, o que é que a febre amarela pode causar? Ou seja, nós tivemos casos de morte, ela é das doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, a mais séria delas. Isso. Na verdade, a gente tem as situações de gravidade muito importantes, tanto para a febre amarela quanto para a dengue, né? Importante a gente aproveitar que a gente está aqui conversando para chamar a atenção de uma doença que a gente já tem convivência com ela aqui, e no estado de Santa Catarina nós já tivemos quase 200 casos notificados nesse ano. Nenhum caso confirmado ainda, mas já tivemos bastante notificação. Então é importante a gente chamar a atenção para a dengue. Em relação à febre amarela, é importante a gente separar 2 formas de apresentação dessa doença. A febre amarela, ela pode ter a forma silvestre, que é a que acontece a transmissão de um animal infectado para um indivíduo sadio, e o mosquito transmissor não é o Aedes aegypti, é o Hemagogos. Então isso não acontece aqui na região do litoral, a gente não tem apresentação desse mosquito por aqui. Quando a gente tem a febre amarela da forma urbana, é quando a gente tem a transmissão de um homem doente para um homem infectado através do mosquito Aedes aegypti. Essa é a grande preocupação, porque como a gente tem essa ampliação agora da área de transmissão da febre amarela silvestre, existe o risco, em virtude do grande número de focos do Aedes aegypti, de termos a doença urbana. Em relação à apresentação dessa doença, 90% dos casos são muito pouco sintomáticos ou até assintomáticos. Então, a gente tem uma grande chance de uma doença com uma ocorrência leve, tranquila, sem sequelas. Mas, infelizmente, existe uma forma de febre amarela chamada de maligna, que é altamente toxêmica, ou seja, ela cursa com, aí sim, a febre bastante alta, dor de cabeça, dor no corpo e aquele amarelão, que pode acabar gerando uma insuficiência do fígado, uma insuficiência hepática e levar à morte. Certo. Agora uma dúvida que muitas mães devem ter. Essa vacina da febre amarela, ela não foi dada para as crianças lá no calendário, ou seja, todas aquelas vacinas que a gente toma, que o bebê toma desde que nasce, todo esse acompanhamento, ela não está lá entre essas que já foi dada para as crianças? Ela faz parte, ela contempla o Programa Nacional de Imunização, mas aí ela vai estar no calendário de vacina daquelas crianças que moram numa área endêmica, numa região onde há indicação pelo Ministério da Saúde para que seja realizada essa vacina. Ela é administrada em crianças numa dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. Então, a grande preocupação, na verdade, são os adultos dessas áreas que até hoje não foram vacinados. É importante fazer uma vacina com um reforço depois de 10 anos, ou as pessoas que vivem nas áreas como a gente, que é livre desta doença e que vão para um local onde existe a endemia. Entendi. Então, a criança que nasceu em Santa Catarina, está aí com seus 5, 6 anos, e não foi fazer uma viagem e tomou a vacina da febre amarela, não tem no calendário, ou seja, ela não tomou a vacina. Não, ela deve ter tomado nos anos anteriores, né? Naquelas 162 cidades que fazem parte, de acordo com o Ministério da Saúde, de área onde deve ser realizada a vacina em Santa Catarina, que não é o caso do litoral. Entendi. Falando assim, numa forma simples de a gente entender o mapa do Brasil, toda a região litorânea, ela seria livre dessa vacinação. Entendi. Ao passo que a região de interior, ela já seria compulsória a necessidade de vacinação. Então, sim, uma criança que vai morar lá no oeste, por exemplo, em Chapecó, a gente tem a expectativa de que sim, ela já esteja imunizada, ela já esteja protegida contra a febre amarela. A gente já tem uma outra pergunta do telespectador, só para fechar essa. Se eu, adulto, por exemplo, não lembro se eu tomei a vacina, perdi, ou seja, não sei que, né, a carteirinha, ou seja, quem é adulto é mais difícil. Eu posso tomar de novo num período entre 10 anos? Tem problema? Pode. Não, a gente tem uma preocupação muito porque toda vacina ela pode ter um efeito adverso, né? Então, assim, ela não tem uma contraindicação absoluta de que eu faça essa reaplicação. Mas por isso é importante eu entender o momento epidemiológico que a minha região vive. Hoje, se as pessoas procuram a gente no consultório e solicitam orientações em relação à vacinação para a febre amarela, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, é contraindicado eu vacinar uma pessoa contra a febre amarela se ela não vai frequentar uma área endêmica, justamente pelo risco de efeito adverso, já que é uma vacina que possui o vírus vivo atenuado. Então, tem a ocorrência de efeitos adversos superior a outras vacinas, como a da hepatite B, por exemplo. Ótimo. A telespectadora Juliana de Batim disse que tem
gêmeas de 1 ano e 10 meses. Elas estão com todas as vacinas em dia, mas não sabe se deve vacinar para a febre amarela e onde pode encontrar. Então, a unidade básica de saúde é que é a referência sempre para as vacinações. Então, você pode procurar a sua unidade básica de saúde, a sala de vacinas, onde a vacinadora ela é habilitada, capacitada para fazer essa avaliação das suas crianças e, a partir daí, determinar se existe a necessidade ou não. Já reinformo aqui, se é para a nossa região aqui do litoral norte, para ficar na nossa região, não há indicação ainda de realizar a vacina. Pode ficar tranquila, a mamãe das gêmeas, a mamãe aqui, está todo mundo... Pode ficar tranquila. A gente fala em epidemia, fica todo mundo preocupado com as crianças, na verdade, né? Agora, doutor Pablo, para a gente fechar, uma pergunta. Quais são as chances de chegar até aqui? Existe chances? O doutor falou agora, inclusive com relação ao Aedes aegypti, esses casos que já estão por aí. Se for chegar, vai demorar? Como que vai ser? Tem um estudo com relação a isso? Então, o que a gente tem demonstrado pelos estudos até o momento é de que Santa Catarina ainda vive uma situação tranquila em relação à transmissão de febre amarela. Esse é um vírus que aqui, por nós, não tem uma circulação estabelecida. Mesmo vírus, por exemplo, que chegaram para a gente nos anos anteriores, como chikungunya e zika, ainda não conseguiram se estabelecer na nossa região. Então, não é de uma forma imediata que eu tenho a chegada de um vírus novo e, a partir daí, a sua transmissão. Então, nós ainda assim vivemos um período de acalmia. A nossa grande preocupação é em relação a esse vetor, né, Cris? Porque quantas vezes eu já retornei aqui para a gente conversar, cada vez de uma doença diferente, mas sempre com o mesmo vetor. Então, é importante, né, cuidar com os dias D, cuidar com essas preocupações que a gente tem em relação à nossa casa, local de trabalho, proximidade de escolas, para combater os criadouros do Aedes aegypti. Muito obrigada, doutor Pablo. Bom trabalho, bom retorno aí para os seus atendimentos. Obrigado. Está sempre bem-vindo aqui ao Ver Mais.